Bom dia a todos. Aqui passando para renda fixa e crédito privado, a gente observou ao longo de janeiro performances distintas em relação ao fluxo e em relação a nível dos ativos. Deixa eu só tentar subir a apresentação. Quando a gente olha em fluxo, a gente teve um fluxo negativo para a indústria, né? Então resgates líquidos de 14,7% aproximadamente. Muito tem a ver, né, com o retrovisor. Então, a indústria tinha tido retornos mais fracos, né, no final do ano de 2024. A gente encerra ali dezembro com uma aversão a risco muito grande nos mercados em gerais. Isso reverberou aqui nesse resgate líquido ao longo de janeiro. Apesar disso, eh, quando a gente observa o mercado primário seguiu bem forte, apesar de grande parte, de novo, né, dessas emissões que vieram no mercado primário não terem vindo para o mercado, então terem sido operações bancárias. Foi o mesmo fenômeno que a gente já vinha observando no final do ano passado. Então dezembro eh, teve 55 bi aproximadamente de emissões não isentas, e agora em janeiro 15,7 bi, mas grande parte não veio a mercado. E em isentas também teve um comportamento parecido. Então, dezembro tinha tido 14 bi, que também tinha sido um número muito forte, e agora em janeiro 10,3 bi, também um número muito acima do que a gente observa em anos anteriores para o mesmo mês. Mas, novamente, grande parte dessas emissões ficando no balanço dos bancos. E esse é um fenômeno que a gente acompanha de perto. A gente observa que os bancos seguem carregando um volume bem expressivo de ativos, principalmente emitidos ali a partir de outubro, né? Grande parte desse estoque em níveis que estão um pouco fora, né, do mercado, e a gente acompanha de perto para entender se e quando eles vão ter uma predisposição maior para vender no mercado secundário. Passando um pouco para níveis de mercado, como o Fernando Genta e o Júlio comentaram, a gente observou uma dissipação da aversão ao risco que ficou muito elevada no final de dezembro e no início de janeiro. Então, quando a gente olha para os níveis de DI futuro, a gente observa um fechamento até superior a 100 bips em alguns vértices, mas um fechamento ao longo de toda a curva. E quando a gente olha nas NTNBs, a gente observa um fechamento da inflação implícita ao longo de toda a curva. Quando a gente pega as Bs especificamente, a parte mais curta da curva teve um fechamento, e a parte mais longa até chegou a abrir um pouquinho, dada essa performance da inflação implícita. Mas de forma geral, a gente observou essa menor aversão ao risco, tomando conta dos mercados, né? Então, DI futuro projetando menos altas do que se tinha ali no final de dezembro. E quando a gente passa para níveis do crédito privado, isso contagia, né, o sentimento dos investidores. Então, a gente observou ali em dezembro uma abertura expressiva, né, dos spreads de crédito, e já em janeiro a gente vê uma reversão parcial dessa abertura, com mais compras no mercado secundário. Então, quando a gente olha o IDA-DI, teve uma redução de 9 bips, então fechou de CDI mais 1,82 para 1,73. E quando a gente olha o IDA IPCA infraestrutura, que tinha aberto menos no final do ano passado, ele teve um fechamento de 2 bips, então fechando em 0,45. Isso naturalmente traz um ganho de capital para os fundos, mas esse ganho de capital nos fundos ele foi parcialmente compensado por alguns ativos que detraíram performance,
que principalmente na família corporate, né? Então a gente teve, né, uma venda de ativos da Light, que estavam precificados em níveis superiores, então a gente teve uma leve perda nos fundos, né, na venda desses ativos. A gente segue vendendo, entendendo que o risco da empresa não está aderente aos mandatos. A gente tem uma exposição pequena nos fundos, mas a gente segue nesse processo de zeragem. E a gente também teve uma reprecificação dos ativos de Unigel, uma vez que foi concluída a recuperação extrajudicial e houve agora a troca dos ativos. Então a gente teve um aumento da provisão nesses fundos. No XP Corporate Plus, especialmente, a gente tinha um ativo que não tem nos demais fundos, que teve também um aumento de provisão, que impactou um pouco mais no fundo. Mas de forma geral, os fundos mais líquidos estão XP referenciado rodou 1%, XP Bancos 1,03%, contra 1,01% do CDI, e a família Corporate, né, o XP Corporate Lite 1,06%, XP Corporate Top 1,01%, Corporate Plus 0,73%, XP ANS 1,16%. Os fundos incentivados, né, o XP Debêntures Incentivadas CDI, rodou 0,95, já isento, né, então um retorno grossapado bem interessante para o cotista, pessoa física. Enquanto aqui o XP Debêntures Incentivadas, que tem o risco de mercado, rodou 1,49%, bem em linha com o IPCA Infraestrutura no mês. Fundos aqui de Prev rodando 0,94%, e o XP Corporate Lite segue Prev, né, que a gente renomeou no final do ano passado, rodou 1,06%, e o XP Corporate Top segue Prev. Também a gente tirou o Horizonte do nome, era o XP Horizonte Top, rodou 1,13% no mês. Passando aqui um pouco para a carteira, né, e o que a gente fez ao longo de janeiro, assim, a gente aproveitou aquela abertura de spreads que aconteceu em dezembro para fazer algumas alocações nos mandatos em geral, mas aproveitando operações de risco de crédito muito baixo e que a gente entendia que a relação de spread versus o risco estava bem interessante, mantendo a qualidade de risco de crédito e a duration baixa dos portfólios. Então a gente fez algumas adições, né, que a gente estava entendendo interessantes, e a gente fez muitas trocas também, continuando a reduzir risco, trocando por operações que a gente entende mais defensivas. Além disso, a gente segue aumentando a alocação em bancos, né, em ativos bancários, de curto prazo, né, inclusive para otimizar a parcela de caixa que a gente tem carregado maior nos mandatos, dado que apesar dessa redução, né, da aversão ao risco, a gente ainda entende que tem bastante incerteza à frente, principalmente com relação a qual vai ser a Selic terminal, por quanto tempo ela vai permanecer e como será o próximo ciclo de queda de juros. A gente ainda tem bastante incerteza com relação a isso, a gente segue com uma postura mais defensiva. Então aqui a gente tem um pouco da carteira, né, dos fundos. Então o XP referenciado segue praticamente 85% alocado, com uma duration de 0,8 e um spread bruto de 0,36. XP Bancos também perto de 85% de alocação, 0,7 de duration e um spread bruto de 0,23. XP Corporate Lite, 91,7% de alocação, uma duration de 1,3 anos, com spread bruto de 0,66%. XP Corporate Top, 70,7% de alocação, 1,9 de duration e 49% de spread de crédito bruto. E o XP Corporate Plus, 78,7%,
2 anos de duration, com spread médio de CDI mais 2,10. Aqui os fundos, né, isentos, então XP, debênture incentivada e CDI 90,7% de alocação, 4,8 anos de duration com spread bruto de 0,72. O XP Debentures e uma B5, que é um fundo novo, 75% alocado, 4 anos de duration 0,81 de spread bruto. E o XP Debênture incentivada e CDI com 79% de alocação, 4,4 anos de duration e um spread de 0,47. Apesar de você ter um carrego inferior ao CDI, fazendo o gross up pela isenção do imposto de renda, a gente segue achando bem interessante esse carrego do fundo. E aqui embaixo a gente tem os fundos de prévio, né? Então, XP Horizonte com 2,4 anos de duration, 39,7 de alocação, num spread bruto de 1,73. O XP Corporate Light, 84,6% de alocação, 1,5 de duration, 0,76 de spread bruto. E o XP Corporate Top segue prévio com praticamente 70% de alocação, 1,9 anos de duration e um spread médio de 1,32. Então, esse é um pouco da estratégia que a gente tem. A gente segue mais defensivo, reduzindo risco da carteira e aumentando aqui a exposição em ativos curtos e bem defensivos, melhorando ali o carrego do fundo, principalmente dessa parcela caixa que a gente segue tendo um pouco mais alto, né? Então a gente tem ali uma opção de ter um carrego um pouco menor no curto prazo, mas para defender, né, os portfólios de forma geral, quando a gente tiver um cenário mais claro e com um spread de crédito que faça sentido contra o risco, a gente volta a aumentar a alocação de risco dos mandatos.